Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Espiritualizando Um. Meu nome é Rafael Soares e vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o suicídio. Espero que você esteja gostando dessa matéria, do que a gente vem falando, né? No último episódio nós falamos sobre um trecho do livro Céu e Inferno, em que nós tivemos a oportunidade de falar sobre aquela questão, né, de que quando a pessoa se suicida, ela ainda fica um tempo ao lado do corpo, preso à matéria, até o cumprimento do esgotamento do fluido vital. E lá no livro Céu e Inferno, os espíritos confirmam isso para o Kardec. Então, realmente, né, a princípio a gente pode dizer que o espírito fica até o derradeiro momento, né, da sua existência ao lado do cadáver. Como a gente sabe que no espiritismo a gente tem muitas histórias e a gente tem muitas vertentes por conta do nosso comportamento aqui na Terra, o que a gente faz e principalmente no que fez em outras encarnações, pode ser que esse fator seja abreviado, pode ser que esse fator não necessariamente tenha que ser seguido à risca, porque nós somos amparados a todos os instantes pelos nossos irmãos do mundo espiritual. E assim, a gente sabe que a partir do momento que a gente tem um pai piedoso, misericordioso, vai ser colocado na balança aquilo que a gente fez de bom, e isso com certeza poderá ser abreviado. Por isso que a gente não pode cravar que isso é matemático, é objetivo. Não tem como, mas para um sujeito, né, com as suas dívidas aí e sem o entendimento necessário, com o viés materialista, é bem provável que vá ter que cumprir ao lado do cadáver esse período derradeiro, né, aquilo que faltava para acabar o fluido vital e se desgarrar da matéria. Beleza? Mas nessa oportunidade nós vamos falar então aqui sobre as consequências futuras, que está aqui nesse livro, né? Como a gente pode ver, ó, Richard Simonetti para vocês, não sei se vai aparecer ao contrário, né? Lá no YouTube vai aparecer certinho, aqui no Insta vai aparecer talvez aí, né, ao contrário, né? Richard Simonetti, suicídio, tudo o que você precisa saber. E é muito legal que ele é de perguntas e respostas, né? Como vocês podem ver, até marquei a página aqui que a gente vai conversar, né? Eu tenho ele também aqui no computador, vou acompanhar ele pelo computador e a gente vai falando então agora sobre as consequências futuras. Antes desse vídeo que a gente falou sobre o céu e o inferno, a gente estava falando sobre a sucessão de experiências, inclusive até mesmo onde na pergunta, eu acho que 6 e 5, o Chico Xavier fala quanto tempo que a pessoa mais ou menos precisa se recuperar aí, né, do suicídio. E ele crava aí mais ou menos uns 200 anos para tentar alcançar a parte do equilíbrio que a pessoa acabou atingindo no perispírito dela com o ato do suicídio. Então, novamente a gente afirma que, embora o Chico tenha falado que é mais ou menos 200 anos, para uns pode ser mais, para uns pode ser menos, tudo vai depender aqui da forma que a pessoa viveu aqui na Terra, como eu disse, nessa encarnação ou outras encarnações. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando. Code Bela Lenira. Estou na leitura desse livro que eu apontei aqui, do Richard Simonetti. Muito bom, ele é um resumão legal. Se for esse livro aqui, bacana. Pode ir fundo, ele rapidinho você termina a leitura, né? A gente já está em alguns vídeos aqui falando sobre ele, né? No último a gente teve que parar para falar sobre o céu e o inferno, que tem um trecho muito interessante que o Richard Simonetti deixou ali a opinião dele, que não bateu com a do Kardec, mas a gente, como trabalha com base naquilo que o Kardec trouxe, né, que é a base mesmo, né, o princípio do espiritismo, então a gente começa lá para tentar buscar outras vertentes. Então lá fala uma coisa, o Richard Simonetti deixa claro que é praticamente uma opinião dele, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui então essa leitura. Se você tiver com o seu livro aí, então, a gente vai falar nas consequências futuras, ok? Pessoal que está no Instagram, no YouTube, vou baixar você na minha telinha aqui, você vai ficar no cantinho, quer dizer, eu vou ficar no cantinho, e você vai poder verificar o livro atrás, beleza? Vamos lá então?
Então a primeira pergunta dessa questão das consequências futuras é assim, olha só. Percebe-se pelo exposto que os tormentos do suicida no mundo espiritual não o redimem de seu desatino. E aí vem a nota que vem o comentário. Situam-se por mero efeito imediato. Haverá todo um processo de conserto. Veja bem, conserto, porque atingiu o perispírito, né? E a partir do momento que atinge o perispírito, você desajusta o perispírito. E aí precisa... A melhor forma de consertar o perispírito é reencarnando, né? Então ele fala assim, ó, primeiro o reparo dos desajustes perispirituais. Então quem está me acompanhando aí, vocês vão ver que eu vou dar uma grifadinha aqui, ó. O reparo dos desajustes espirituais. Os ferimentos produzidos no corpo celeste. No corpo celeste, que é o perispírito. Depois enfrentará o desafio de limpar essa rasura na sua biografia como espírito imortal. Então quer dizer, ele mancha a sua história, né? Então ele mancha a sua história. De manchar a história, eu acredito que não seja o principal fator, né? O problema é que essa mancha na história atrapalha no caminho da evolução. Então vai retardar o processo de evolução. E como diz o próprio Chico, pode ser aí uns 200 anos. 200 anos a gente pode falar em 2 ou 3 encarnações, 2 encarnações e meia. Então quer dizer, 2 encarnações praticamente para você dar uma reequilibrada naquilo. Mas não quer dizer que você vai se livrar dos pensamentos suicidas. Porque antes de mais nada, não é só o físico do corpo espiritual, mas a parte psicossomática. O que é o psicossomática? É o ser, é a essência do ser reproduzida por um corpo espiritual. Então, e aonde que está tudo isso gravado? Lá no espírito. Então, a partir do momento que você tem um desajuste, um desequilíbrio, o desequilíbrio não é só perispiritual, é espiritual também, aquilo vai ficar gravado lá no seu ser, lá no âmago. E aí nas outras encarnações você vai vir com aquela coceirinha do suicídio, né? Para uns é muito forte, para outros é fraquinho, mas sempre vai incomodar. E ele continua aqui. Essa rasura na sua biografia como espírito imortal, algo que demandará muito tempo e ingente, aqui ele fala, na verdade aqui, é isso mesmo, é ingente esforço. Então, eu fico na dúvida aqui, porque no meu computador, às vezes, como eles fizeram uma digitalização disso aqui, às vezes saem umas palavras erradas, eu tenho que conferir no livro. Então, assim, vai demandar várias encarnações, vai demandar, vamos dizer assim, expiação. A expiação que é tirado aquilo que a gente tinha de perfeição no nosso corpo, é tirado da gente para poder ajustar o perispírito. Então, a pessoa, por exemplo, que deu um tiro na cabeça, ela vai vir, isso daí é uma consequência natural, ela vai vir com algum tipo de problema mental grave, né? Neurológico, mental grave. Então vai vir com um problema cerebral bem exposto, né? Umas doenças bem complicadas. E isso daí não tem como escapar. Se não vier com isso de uma maneira ostensiva, né? Vai vir com algum desajuste psíquico muito forte. Mas na maioria das vezes a pessoa vem com um problema cerebral grave, tá? Então assim, a pessoa fica totalmente... sem a consciência, assim, né? Poder, não a consciência, às vezes até a pessoa tem consciência, mas ela não consegue expor mais, fica presa dentro do corpo, por conta do erro que cometeu na vida passada, ok? Vamos continuar aqui. E ele fala assim, como ocorrerá esse conserto? Coloca até entre aspas o conserto, né? A carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais. Percebam essa frase muito importante. A carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais. Isso quer dizer o quê? Que o perispírito ele vai recebendo um bombardeio de energia, tá? Se você consegue viver uma vida tranquila, né, uma vida em paz, fazendo sua parte como cristão, o bombardeio vai ser de coisas boas. E o espírito tende a ter benefícios. Agora, se você tem aí uma vida que vai de encontro às lições do Cristo, é bem certo
que você vai bombardear o seu perispírito com energia negativa. Quando o perispírito não aguentar mais aquela sobrecarga, ele começa a expurgar isso em forma de doença no corpo. Tá? Então, são vários setores do perispírito que vão sendo bombardeados. Então, tudo aquilo que envolve sentimento, de alguma forma, vai voltar na região dos chakras, onde acumula a questão do sentimento. Normalmente, questão do coração. Né? Normalmente, tá, pessoal? Não é... pode irradiar para outras partes. Então, por exemplo, um ódio muito forte acumulado durante tanto tempo, a gente sabe que pode causar câncer. Muita gente fala isso. Né? Às vezes, mesmo sem conhecimento espírita, isso dá câncer. E dá mesmo, né? Remorso muito forte. Então isso daí vai bombardeando de uma forma que o perispírito não aguenta mais. Então por isso que ele fala aqui que a carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais. Então a forma de limpar o perispírito é por meio de doença. Então não é uma só doença, são inúmeras doenças, né? São infinitas doenças que a gente pode apontar por, vamos dizer assim, consequências das nossas más atitudes. Que às vezes pode ser má atitude com o próprio corpo ou até mesmo com o próprio espírito, né? E ele continua aqui, olha, provocadas por nossos desatinos, como eu falei, quando desrespeitamos as leis divinas, particularmente não matarás do decálogo mosaico. Então aqui ele está falando com relação ao suicídio. Então a carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais provocadas por nossos desatinos quando desrespeitamos as leis divinas, particularmente o não matarás do decálogo mosaico. A vida é uma dádiva divina que não nos compete eliminar, nem a do próximo, nem a nossa. Assim, tão logo haja condição, deverá o suicida reencarnar para os reajustes necessários, em difícil experiência expiatória. Aí é que vem, né? Em difícil experiência expiatória, que é aquela retirada daquilo que a gente tinha com a gente, que a gente podia ter aproveitado melhor e não aproveitamos. A nossa inteligência, né? A possibilidade de mover os membros, o corpo saudável, e a gente acaba não aproveitando. As lesões perispirituais repercutirão no corpo físico, produzindo males variados e inevitáveis sofrimentos. Então, isso daí, como a gente diz, o suicida vai sofrer, não tem escapatória. Aí o que a gente pode falar é se vai sofrer muito, vai sofrer pouco, de acordo com aquilo que ele tem a seu favor, né? Então, se a pessoa, normalmente os materialistas, aqueles que não acreditam na vida após a morte ou não temem a Deus, né, de alguma forma não acreditam na existência de Deus, esses são os que podem aí, vamos dizer assim, causar, né, o suicídio, com mais, que eu acredito que seja uma maioria, né? Mas nesse caso a gente também não tem como generalizar muito, mas eu falo isso porque a porta é mais escancarada para eles, para isso, né? Não tem Deus, então você não teme, você não tem resultado, a vida começa e termina, não vai ter continuidade, né? A pessoa apegada a bens materiais, então a pessoa se limita à ciência material, então a pessoa que não acredita numa continuação, acho que fica mais propensa a cometer o suicídio. Ainda mais quando a pessoa não tem um apego ou um entendimento religioso. Não adianta falar que é religioso, não adianta falar que é evangélico, não adianta falar que é espírita, católico, umbandista, se você não absorveu o ensinamento de maneira correta. E eu, como espírita, pelo que eu absorvi da nossa matéria, da nossa doutrina, eu diria que não é opção para mim um suicídio. Não é opção. No momento mais complicado, não adianta. Vai ter que sofrer o que tiver que sofrer. Não tem jeito. Eu não tenho aí o capricho, né? Porque eu tenho já a responsabilidade do pouco que eu já aprendi. Então isso já nos traz uma responsabilidade. Para mim, que tenho esse pouco de conhecimento, já aumenta muito a minha responsabilidade. Eu vou sofrer muito mais do que uma pessoa que não tem o conhecimento. Entendeu? Então, o bom, vamos dizer assim, aspas, para o materialista, é que ele não tem essa carga
né, do conhecimento a mais como sofrimento, né? Vamos continuando então. Pessoal, se tiver alguma dúvida, façam as suas perguntas, eu estou aqui à disposição, beleza? 3. Isso sugere que não permanecerá por muito tempo na espiritualidade. Então quer dizer, aquele que se suicida, a tendência é ele ficar pouco na erraticidade, ou seja, naquele período pré-reencarnação. Provavelmente, embora devamos considerar certa relatividade quanto ao tempo envolvendo os dois planos. 1 ano no além pode representar 1 decênio na Terra. De qualquer forma, sempre que houver possibilidade, a tendência é promover a reencarnação o mais breve possível, como uma espécie de depurativo perispiritual em regime de emergência. Então, a gente pode dizer aqui com muita tranquilidade que essa relatividade é justamente aquilo que a gente vinha falando sobre, né, as questões que a pessoa traz no seu espírito. Então, como a pessoa viveu nas últimas vidas, como ela vem vivendo nessa vida, e as causas que rodeiam o suicídio. Então, existem fatores, e esses fatores são estudados antes de se pensar numa reencarnação. E outra coisa também, não só com isso, né, reencarnação, mas também com relação ao sofrimento, e também a agressividade que houve na questão do suicídio, né? A violência que você cometeu contra si, ou que a pessoa cometeu contra si. Então, isso daí também é levado em consideração. Dependendo da gravidade, realmente existe a emergência para poder reequilibrar o perispírito. Porque às vezes a pessoa, ela, embora muitas das vezes ela está com a consciência absoluta depois que ela fez o ato derradeiro, que ela cometeu o ato derradeiro, o seu perispírito está totalmente atormentado, está totalmente desregulado e precisa da reencarnação para fazer esse reajuste. Então vai depender muito também do bom entendimento dos espíritos superiores, aqueles que estão, nossa vida está sob a égide deles, né? A nossa evolução está sob a égide deles. Então, por conta disso, a gente não tem como cravar que o reencarne é imediato ou se leva algum tempo. Como o próprio Richard Simonetti disse aqui, o tempo também lá é relativo. Para muitos é rápido, para muitos demora muito. Então vai depender do estado de espírito de cada pessoa quanto à questão da demora. Mas a tendência, a lógica é que o suicida reencarne rápido, né? Justamente para poder reorganizar o seu perispírito, para poder nas próximas vidas ter aí saúde para poder continuar a caminhada, né? A saúde corporal, porque de cara, com certeza, o suicida vai encarnar sem qualquer tipo de saúde no local onde ele violentamente atingiu. Beleza? Pergunta 4. Haverá problemas no novo corpo? É óbvio, né, pessoal? Vamos lá. Inevitavelmente, o perispírito é a forma da forma física. Vamos ver se isso daqui está correto, né, na minha digitalização aqui. E eu já pego o livrinho aqui, é isso mesmo. O perispírito é a forma... desculpa. É a forma da forma física. E português, né? Pega a gente, né? É a forma, né? Como não tem forma e forma, não tem diferenciação com acento agudo, e nem circunflexo, a gente fica perdido. Então ele até coloca em itálico aqui para diferenciar. Então o perispírito é a forma da forma física. Então o que a gente tem no perispírito vai refletir no corpo, ok? Se há desajustes nele decorrentes do suicídio, tenderão a refletir-se na carne, dando origem a males variados correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu contra si mesmo. Imagine a dona de casa preparando um bolo. Se a forma estiver amassada, haverá problemas. Então aquele que comete suicídio está com sua forma amassada, né? Então precisa vir para cá, levar para o ferreiro, né? Para a pessoa que trabalha ali com martelinho, consertar. E toda vez que a gente tem uma violência para consertar, vai judiar, vai sofrer. Então isso é inevitável, tá? Então, como a gente diz, né? Como disse até Jesus, né?
quem com a espada fere, né, pela espada morrerá. Então, a pessoa que fere ou se fere vai acabar, de qualquer forma, tendo que voltar para pagar na mesma moeda, né? Isso serve para o homicida, serve também para o suicida. Porque o homicida, quando ele ataca a pessoa, mata a pessoa, né, vamos dizer, com tiros, por exemplo, na outra vida, a tendência é que ele nasça com os problemas que ele causou na outra pessoa. Porque é um efeito de ação e reação, né, muito forte. Mas esse é assunto para outro dia. 5. Como fica um indivíduo que se suicidou por afogamento? Agora começa a falar dos tipos de suicídio. E aí vocês vão ficar aí agora meio que chocados com algumas revelações. Muitos espíritas já têm a noção, mas quem ainda está, vamos dizer assim, como iniciante no espiritismo, acaba encontrando lógica. O mais legal é a lógica, né? Você começa a olhar e fala, tem lógica, meu. Porque a única coisa que explica os males de algumas pessoas, né, é o que ela fez na vida passada, os reflexos para hoje. E aqui ele fala então, como que fica o suicida por afogamento? Como que ele reencarna? Vamos ver. Terá males envolvendo o aparelho respiratório, tipo asma, bronquite crônica, enfisema, com tendência à cronicidade. O que quer dizer? Que vai ser grave. Não vai ser qualquer dorzinha ou qualquer tosse que o cara vai vir, não. Né? Então ele acabou com o sistema respiratório dele. A tendência é que ele venha com problemas graves pulmonares. Os médicos enfrentarão dificuldades insuperáveis para erradicá-los. Por quê? Porque o problema é do espírito. Porquanto os recursos de que dispõem atingem apenas os efeitos, sem eliminar as causas profundas que residem no corpo espiritual. Então, provavelmente a pessoa vai ter uma doença pulmonar e que essa doença não vai ter cura, né? Vai ter um paliativo, né? Mas que a pessoa vai passar com a vida com dificuldades gigantescas de respirar. E na outra vida ainda vai vir com uma asma, com uma bronquite, uma coisa mais leve, né? E até na terceira vida tendo esses reflexos também mais leves, né? Então isso daí são consertos. Você vai consertando o mais grosso, depois vai aparando as arestas, vai tirando aí o excesso. É assim que a vida vai funcionar para o suicida. Às vezes pode inclusive encarnar e morrer rápido, só para dar o choque, né? O choque da reencarnação. Na outra vem com um pouquinho mais de melhor e assim vai por diante, né? 6. Se ingeriu algum corrosivo como solda cáustica, os males serão no aparelho digestivo, envolvendo refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, diverticuloses, esofagites, varizes, úlceras e tumores, estes não raro cancerígenos. Ok? Então vocês veem aí quais são as, vamos dizer assim, algumas das consequências que vai acontecer com o suicida na próxima vida com relação ao envenenamento, né? Ao próprio envenenamento. Desde as mais tenra infância, e fala desde a mais tenra infância, então o reflexo já começa na infância? Normalmente sim, considerando que são impressos no corpo físico a partir da concepção. Funcionam as leis de genética envolvendo cor da pele, dos olhos, estrutura física, mas apenas como material básico para a construção da nova residência, que é o corpo humano. O acabamento será do espírito. O bolo crescerá torto, na forma irregular. Então, não tem como escapar disso, né? Vai aparecer logo na infância. E normalmente, eu acho que o mais grave que tem é as questões do suicídio por tiro mesmo na cabeça ou por qualquer tipo de violência com a cabeça. Esses aí vêm com problemas mais complicados, né? Por exemplo, um interessante, o cara que se mata enforcado, ele vem provavelmente com problemas graves na garganta ou tetraplégico, dependendo vamos dizer assim, da violência, da altura que ele se jogou. Então, se ele rompeu ou quebrou a coluna, por exemplo, na próxima vida ele vem só mexendo o olho e a boca, né? Infelizmente é assim que funciona. 8. Poderíamos considerar então que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? Essa é uma pergunta muito bacana,
Porque num livro do Chico Xavier, o Missionários da Luz, tem a reencarnação de Segismundo, em que André Luiz conta com detalhe como que é feito vamos dizer assim, como que é trabalhado a encarnação desde a concepção, até mesmo antes da concepção, até mesmo na hora que os espíritos, né, afins ali se combinam para o reencarne. E aí um detalhe muito legal é que no momento que acontece a concepção, até os 7 anos da criança que vai nascer, existe ali um trabalho de um espírito, ou vários espíritos geneticistas, que naquele momento ele começa a trabalhar no gene, combinando o gene da mulher com o gene do homem, né, que tem que ser específico, tem que combinar, para que ele começa ali a programar doenças ou eventuais doenças que podem surgir na fase adulta ou até mesmo na fase da infância, em que vai estourar, por exemplo, assim, uma gastrite muito forte em tal data, daqui 20 anos, 30 anos. Mas o geneticista deixa aquilo ali em aberto para, dependendo do comportamento da pessoa, aquilo ali vai ser erradicado antes. Então, se a pessoa tiver uma condução boa com relação aos erros do passado que causa ali a gastrite, ele com certeza não vai ter essa gastrite. Então vai depender dos passos dele. Eu acho isso daí uma misericórdia divina sensacional, e a inteligência também da composição entre corpo e perispírito. É muito legal. Quem não leu o livro Missionários da Luz, leia, mas já começa com o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz e por aí vai, né? Que é muito bacana. São muitos detalhes que a gente fica assim, vamos dizer assim, pasmo, né? Surpreso, uma coisa muito legal. E vamos lá então, continuando aqui a pergunta, né? Poderíamos considerar então que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? Exatamente. A cada um segundo suas obras, ensinava Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 17. O que fizemos no passado fatalmente repercutirá no presente, proporcionando-nos facilidades ou dificuldades nas experiências humanas, premiando nossos esforços no bem e corrigindo nossos impulsos no mal. Então, tudo que nós fazemos já está gravado no nosso perispírito. Boa noite. Isso e aquilo, arquitetura. Boa noite, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, só fala com a gente que a gente conversa. Beleza? Então essa parte aqui das consequências futuras a gente encerra para entrar na existência breve, né? Que está aqui no livro, para quem não viu, Richard Simonetti. É esse livro que eu tô fazendo a leitura. Consegue ver aí, tem muita luz. Bom, Richard Simonetti, Suicídio, tudo o que você precisa saber. É um livro muito bom, muito bacana, porque ele é curtinho. Letras garrafais, vamos dizer assim, né? E com perguntas e respostas bem objetivas, sem enrola, e que dá pra gente aqui uma noção muito bacana, dá uma lição muito bacana aqui, uma noção muito bacana sobre o suicídio, porque a gente sabe que no Espiritismo a gente tem que compilar coisas, compilar obras, pra gente poder formar uma ideia. E o Livro dos Espíritos fala muito bem, o livro Só Inferno fala muito bem, né? Até mesmo livros como Reportagens Além Túmulo, do Humberto de Campos, junto com o Chico Xavier, também fala sobre suicídio, é muito bacana. Então são pedacinhos, Memórias de um Suicida, né? De Ivone A. Pereira, muito legal. Então a gente tem que ir trabalhando, pegando, né, essas coisinhas. E aí de repente vem pra gente um livro que, por sinal, não é novo, é antigo esse livro aqui. E aí ele faz uma compilação das ideias sobre o suicídio. Eu acho muito bacana porque bate com tudo e ele usa como base o Kardec. Né? Aqui Isso e Aquilo, a arquitetura fala, eu gosto muito do espiritismo, muito bacana. Né? É muito bacana, o espiritismo ele traz pra gente aí muita curiosidade. Né? Obrigado, Maila, Maria, pelo elogio. Pode perguntar, pode fazer a pergunta, a gente responde. Vamos dar uma pausada aqui antes de começar a próxima parte. Pergunte.
Então, enquanto você vai pensando e vai digitando, eu vou fazendo já a continuação aqui. Na hora que você terminar, a gente já para um pouquinho para falar. Existência breve. Vamos lá, o que será isso, hein? Eu fiquei curioso aqui também. Considerando as graves sequelas que envolvem o suicida quando reencarne, então, considerando as graves sequelas que envolvem o suicida quando reencarna, podemos dizer que toda criança com problemas físicos e mentais foi um suicida? Pessoal, pela nossa experiência, não. Pela nossa experiência, não. Né? Não dá pra generalizar. Vamos ver aqui que o Isso e Aquilo falou. Eu vou chamar você de Isso e Aquilo até saber seu nome. A sensação da vida estagnada pode ser o quê? É uma coisa vinda de outras vidas? Olha só, é uma sensação... Essa sensação todo mundo tem de vez em quando, né? Obrigado aqui a professora Thaís, Radiologia. Obrigado. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender... Por isso que é legal fazer essas leituras, principalmente do livro do Chico Xavier. Nós temos um plano divino para nós, né? Temos um plano que vem das altas esferas para nós, né? A gente tem vários períodos dentro desses planos, a gente vai seguindo, a gente tem um livre-arbítrio para seguir isso daí. Então, quando é passado para nós o mapa da nossa existência, não necessariamente que a gente vai seguir esse mapa continuamente, né? Essa risca, a gente vira e mexe, está pisando fora dessa rota. Mas o importante é a gente sempre tentar voltar. E qual que é a rota da nossa existência? É seguir as palavras de Jesus, tentar seguir os ensinamentos dele. Enquanto você estiver dentro dos ensinamentos de Jesus, você está dentro do mapa da sua existência. Porque tudo que Jesus falou, a gente vai ter que de alguma forma passar por provas, né? E a gente vai ter que usar como base do nosso conhecimento, né? Que a gente adquiriu por meio dele, e tentar aplicar. Por isso que é bom a gente sempre tentar interpretar bem as palavras de Jesus à luz daquela época, entendendo as culturas daquela época, a gente poder de alguma forma absorver. Essa sensação de que a gente estagna, ela pode ser um momento entre uma fase e outra. Eu lembro que, eu acho que, não sei se você já ouviu disso, a história do Chico, quando o Chico estava um momento de aflição na vida dele. E, pô, é o Chico, né, meu? O Chico tem ali, tinha o Emmanuel do lado, às vezes tinha o André Luiz, tinha a Meimei, tinha o Humberto de Campos, tantos espíritos, né? Às vezes Bezerra de Menezes, tantos espíritos bons. E aí um dia, ele dentro dessa aflição dele, ele pediu pro Emmanuel mandar uma mensagem para Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E perguntou para ele, qual é a orientação que ela pode me dar? Aí o Emmanuel falou assim, eu vou fazer essa pergunta para ela, uma hora eu volto com a resposta. Aí passou semanas, já tinha até esquecido. Aí o Emmanuel retorna com a resposta de Maria e fala, ô Chico, tô com a resposta da mãe. Aí o Chico fica todo ansioso, e para ouvir aquela baita daquela resposta. E o recado dela para você, Chico, é, tudo passa, e isso também vai passar. Então assim, esse momento da sua vida que está estagnada, vai passar. São fases. Então a gente, no nosso mapa de reencarnação, a gente tem fases. Normalmente são períodos que às vezes até parece que descamba de um ano para o outro. Eu lembro ano passado, eu estava numa situação parada na minha vida, né? E de repente virou o ano, esse ano aqui desencalhou, as coisas andaram bem. Então assim, tem ano que é bacana, tem ano que não é, e são fases. Mudou às vezes o foco, mudou a energia, as coisas começam a andar. Então, eu acho que você tem que manter a sua fé. Mantenha a sua fé, coloca Deus do lado, Jesus do outro e continua caminhando. Manter a sua energia sempre positiva e procurar não ficar pensando em coisa negativa, pensando muito nessa fase. Porque isso tende a colocar a gente para baixo, né? Eu acho que se você... eu sei que pode ser até uma coisa meio clichê, né? Mas a gente não tem escolha, a gente tem que se apegar às coisas boas, né? Se apegar às boas vibrações.
Então, nos momentos mais complicados assim, a gente tem que partir para a oração, a gente tem que fazer uma leitura que edifica. Eu, por exemplo, quando eu fico às vezes meio perdido na energia, eu entro no site na página do Dr. Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Lá tem oração pra caramba, tem bastante história dele, tem estudo. E eu entro no eixo rapidinho. Né? Às vezes eu procuro fazer uma meditação para poder colocar as coisas no lugar. Isso me ajuda, mas é muito particular para cada um. Então, de repente, você buscar alguma coisa, um hobby, né? Uma coisa saudável, né? Para poder, vamos dizer assim, emanar uma boa energia para que seu caminho abra, né? E o médium é exatamente, olha, o problema do médium é a receptação de energias boas e ruins. Se você tá num ambiente, né, que aqui isso e aquilo não vai aparecer pro pessoal depois que a gente vai gravar, ele tá falando assim, olha, eu sinto que estou no limbo, né, aqui ó, a sensação da vida estagnada pode ser o quê? É uma coisa vinda de outras vidas. Sinto que estou no limbo e eu sou médium também. E médium realmente ele tem essa questão de absorver energias tanto boas quanto ruins, né? E aí se você não está alinhado com as boas energias, você não esponja. E isso realmente ele pode atrapalhar, né? Então, assim, busca um centro espírita, não precisa ir lá exatamente para trabalhar, mas para trocar essa energia tomando um passe, ouvindo uma palavra bacana, ou faz que nem eu. Eu sempre tô ligado lá lendo algum livro. A dica tá dada. Leia, procura ir no centro, procura andar com pessoas que não te trazem aí uma energia negativa, né? Uma boa companhia também vale a pena para sair fora da energia. Se você se incomoda com coisas da rede social, se isola da rede social, entendeu? Porque também causa muita depressão. Então assim, procura a natureza, vai passear, vai numa cachoeira, vai na praia, o que puder fazer, né? Tentar ir num parque, tirar um dia da semana para um lazer com a família, fazer um piquenique, essas coisas renovam. E principalmente não deixar de pensar em Deus pelo menos umas 3 vezes por dia. Parar um pouquinho, faz uma oração logo quando começa o dia, perto do almoço, antes de dormir, ou principalmente ali no horário das 6 horas é muito bom, porque a espiritualidade para fazer a oração das 6 horas. A gente deveria ter esse costume também, né? Então assim, a dica tá dada, cara, não é difícil alcançar essa boa energia. Agora uma coisa que a gente deixa bem claro é que oscila, né? Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente tá ruim. O importante, né, que a gente não deixa essa bola cair. A gente tem que manter isso daí em pé. O que mantém é a gente ter a consciência, olha, tô mal, vou parar um pouquinho para, né, fazer uma meditação. Entendeu? Então é isso que não pode perder essa consciência de que as coisas estão ruins. Estão ruins, você já sabe que está ruim, então vai procurar fazer alguma coisa que vai levantar a sua boa energia. Beleza? Vamos continuar aqui então, mas faça mais perguntas, a gente vai com certeza trocando uma ideia aqui. Então ele fala assim, ó, existência breve. Considerando as graves sequelas que envolvem o suicida, quando reencarna, podemos dizer que toda criança com problemas físicos e mentais foi um suicida? É alguém com débitos do passado. Primeira coisa que ele fala, é alguém com débitos do passado. Porquanto ninguém sofre sem merecer, mas devemos evitar a generalização. Ou seja, não é todo mundo que uma criança que nasce com algum problema que foi suicida. Os problemas ela pode ser de vários fatores. Uma vida mal vivida, né? Problemas com outras pessoas, né? Pode ter sido homicida também. Eu tava vendo, olha, são coisas assim. Leia o livro Reportagens Além Túmulo. Tava até comentando com a minha namorada, lendo pra ela, né? A gente fazendo a leitura junto. De uma história de um cara que era resmungão. O cara era espírita, né? E o cara, ele gostava de debater. Então assim, não tinha... Ele era um cara muito crítico, gostava de debater.
vamos dizer assim, era um cara que não tinha flexibilidade na hora de trocar uma ideia com as pessoas, sempre ele estava certo e ele se autodenominava livre pensador. Então o cara era aquele cara chato, que só ele estava certo. Então ele entrava nas contendas e debatia até deixar outra pessoa se sentindo mal. Sempre colocando como se fosse o espiritismo a melhor coisa do mundo, que a sua religião ou o seu entendimento não vale nada. Eu tenho as bases, eu sou melhor que você. E o cara levou isso daí a vida toda, continuou levando até que um dia ele desencarnou. Quando ele chegou do outro lado, ele sofreu, obviamente, né? Que espírita não quer dizer nada, né? Se o cara não segue direito, não ensina com o coração, não tem aí humildade, chega lá do outro lado, o cara sofre. Ele sofreu por um tempo. Quando ele foi levado diante dos ministros, né, dos altos espíritos lá para conversar, tomou uma baita dura, né? Tomou uma baita dura sobre isso daí. E aí foi escolhido para ele voltar mudo na outra vida. Por quê? Porque falava mais do que devia. Humilhava as pessoas. Então, já que você não fazia bom uso da sua boca, vai ser mudo. Então, assim, por quê? Porque ele precisava ouvir mais do que falar. E se ele viesse com a fala normal, como que o cara vai parar para ouvir? Não tinha que ter humildade. Ele não tinha essa humildade. Então, ele, junto com a espiritualidade, resolveram, né, que a encarnação dele seria mudo. Então, assim, é aquele negócio, ação e reação, né? Faz mau uso do aparelho, vai perder essa liberdade na próxima vida, né? Então, assim, essa é uma das consequências da pessoa vir com um problema. Então, é um exemplo de que nem tudo é suicídio, né? Então ele fala assim: há outros comprometimentos espirituais que podem resultar em males semelhantes. Alguns exemplos: o indivíduo violento que tende a renascer em corpo debilitado, o caluniador com problemas na fala, o viciado em sexo com disfunções nos órgãos genésicos. Então, assim, se você usa tudo isso daí de maneira desenfreada, a tendência é que venha com algum problema na próxima vida para frear. Porque você, quando você tem aquilo ali ceifado de você obrigatoriamente vai ter que se acostumar com aquilo. Na outra vida você volta ao normal. E a tendência é que você adquira o hábito forçadamente nessa vida. De uma maneira, né, mais imposta, né? E a duração dessas existências reparadoras resultantes do suicídio? Qual a duração dessas existências? Dessas existências reparadoras? E ele fala assim, com raras exceções, o corpo não resistirá por longo tempo aos graves desajustes do perispírito, provocados pela agressão praticada pelo suicida contra si mesmo. Então, como assim? E o médium que não pode atender, que você fala, trabalhar a sua mediunidade, é isso? Então, eu falo o seguinte: a mediunidade todo mundo tem, tá? Uns são mais ostensivos, outros são menos. O médium que não tem como se cuidar, né, fazer atendimento, trabalhar no centro espírita, trabalhar na tenda de Umbanda, ele tem que partir para as leituras e manter o espírito sempre elevado por meio de oração e leitura edificante, vídeos, palestras e, vez ou outra ali, se não souber aplicar um autopasse, ir num centro pelo menos para tomar um passe, né? E o sujeito que vem médium e não pode trabalhar, usar ela em benefício dos outros. É isso que eu falei. Olha, veja bem, a gente não necessariamente precisa usar a mediunidade para fazer o bem, ou usar da nossa mediunidade com efeitos físicos para fazer o bem. Não necessariamente você precisa ir num centro para exercer a psicofonia, por exemplo. Né? Basta você se oferecer de coração para uma pessoa para amenizar a dor dela por meio da palavra. Agora que eu estou falando com vocês acham que está vindo tudo da minha cabeça? Não, com certeza tem um irmão aqui com muito esforço tentando me intuir com boas palavras, né? Obviamente que a gente se prepara para isso, para que haja uma facilidade na comunicação.
Mas você, por exemplo, pode aumentar a quantidade de livros que você lê sobre o espiritismo, se instruir mais para poder ajudar as pessoas também que estão ao redor. E não necessariamente que, por exemplo, assim, um médium precisa sair de casa para ajudar alguém. Existem mediunidades como, por exemplo, o desdobramento, que o médium, ele dormindo, ajuda as pessoas. Mas para isso precisa de um preparo. E o preparo o que é? Conhecimento e boa energia. Entendeu? Então, não se preocupe com relação a ter que sair de casa. Jesus deu todas as ferramentas para a gente, né? E não falou que, vocês são médiums. Não. Vai e faça. Não dedicou o trabalho dele só para os médiuns. Então, se a preocupação é caridade, faça a caridade independente da mediunidade. Beleza? Vamos lá. De que adianta o suicídio, o sacrifício de uma existência tão breve? Deixa eu ver quanto tempo que a gente está aqui. Temos mais 13 minutos. De que adianta ao suicídio o sacrifício de uma vida tão breve? Ele estava falando aqui sobre, né, o suicida que pode ter uma vida curta, né? É que dependendo da gravidade, né, que nem ele diz aqui, por exemplo, eu sempre cito os problemas que envolvem a parte nervosa e a cerebral. Então a pessoa que vem com problemas que são relacionados à questão nervosa e cerebral, a tendência é que tenha uma vida curta mesmo, né? Então hidrocefalia, anencefalia, né? Que mais? Microcefalia, tudo que envolve aí o suicida está dentro disso, né? Está dentro disso também, desses problemas congênitos graves. E também aí, vamos falar do tronco cerebral para baixo, mexeu aqui para baixo, você já vai ter uma deficiência muito grave no corpo. Então qualquer defeito na parte nervosa, né, a medula espinhal, vai dar reflexo muito grande no resto do corpo. Então, normalmente, por exemplo, o próprio suicida de enforcamento, ele vai ter problema na parte da espinha. Então, não vai desenvolver, às vezes, o corpo de maneira correta por conta desse defeito na medula espinhal que ele mesmo causou. Se a pessoa tem esse conhecimento, eu não sei se a pessoa entraria numa situação de se conformar ou de revolta. E a revolta, às vezes, com ele mesmo. Mas quem não tem o conhecimento, a tendência a se revoltar mais é com Deus. Que não tem culpa no cartório, vamos falar a verdade. Ele dá pra gente as ferramentas, a gente usa da forma que quer. E se vai fazer o bem, vai fazer o mal, depende da gente, né? Ele fala então assim, que adianta ao suicídio o sacrifício de uma existência tão breve? É como um tratamento de emergência para doenças graves. O espírito retornará ao mundo espiritual menos comprometido. Lembra que eu falei? Ele vem, dá aquele tapa e volta. Não tapa na fuselagem, né, e volta, é mais ou menos isso. E aí volta mais aliviado, né, porque cumpriu uma tarefa árdua, mas cumpriu. Ao reencarnar no desdobramento de experiências redentoras, haverá menores sequelas. Os pais, lembra que eu falei? Então vem numa encarnação mais grave, na outra já vem menos, na outra vem menos. Então, quer dizer, as sequelas começam a ficar menores. Os pais tendem a apegar-se ao filho com graves problemas de saúde e questionam essa existência breve e torturante, afligindo-se com suas dúvidas. Não sabem como foram importantes para o suicídio os seus cuidados, o seu carinho, ajudando-o a se recompor. Podemos situá-los como valiosos colaboradores de Deus no soerguimento dos filhos. Lembra desse exemplo que eu dei do rapaz que volta mudo? Pois é, ele vai voltar mudo por meio da sua esposa, né? Da sua esposa. Aliás, minto, tô confundindo as histórias. Tô confundindo com a história de um outro caso de suicida. O suicida que abandona a família, abandona a mulher, abandona filhos, ele vai voltar no seio da família para ser cuidado pela esposa que ele abandonou. Então, assim, a gente não tem ideia, né? Mas no final das contas, a gente se ajuda, vai se ajudando, mesmo às vezes inconsciente, mas com um sentimento. E essa pureza de sentimento que importa, é o que importa, né? Então, assim, a pessoa, no caso suicida, vai ter sempre alguém para poder ajudar, para poder trabalhar ali essa situação. Existem
encarnações perfeitas com relação a isso, em que todos se ajudam, não. Né? Mas a gente pode dizer que existem muitos sucessos. Né? E sobre o filho que vem para pais ruins, por que tem isso? Provas, né? São provas. Na verdade, a gente tem que entender que dentro da família não existem amigos, né? Best friend forever entre todos. A gente pode, se você concentrar agora, você vai ver que dentro da sua família sempre tem um ali que é meio desgarrado, né? É a ovelhinha negra, né? Então tem um que é muito bacana, outro que é muito inteligente, o cara da sabedoria, o pai que é bom, a mãe que é boa, mas aí tem aquele irmãozinho, às vezes, o caçulinha, né? Que é meio rebeldinho, né? Sai um pouco da casinha. Então, às vezes, se coloca o ruim entre os bons, para que os bons consigam, de alguma forma, transformar o ruim no bom. E às vezes vem o ruim no meio de um monte, aliás, vem um bom no meio de um monte ruim. Que é para quê? Isso daí não é dada essa tarefa para qualquer um, beleza? Não é dado para qualquer um. Se coloca às vezes um bom no meio de um monte de ruim, porque ele tem a capacidade espiritual de modificar os caminhos daquela família. Então Deus, como a gente sempre fala, não joga dados. Não vai colocar uma ovelha no meio de lobos. Não. Ele vai colocar um leão no meio dos lobos ali. Só que esse é o leão que é só um leão espiritual, não é um leão, né, de força física. Ele vai envolver todo mundo aos poucos e vai, de alguma forma, tentar levar as pessoas para o caminho. É certo que vai ser sucesso a reencarnação? Não, não é certo. Porque somente os espíritos perfeitos não erram mais. Nós, como espíritos imperfeitos, vamos errar até chegar à perfeição. Os bons ainda erram, os espíritos bons. Né? Lembrando da classificação dos espíritos. Espíritos imperfeitos, bons e os perfeitos. Nós estamos ainda nos imperfeitos. Até os bons falham, até os bons erram. Mas chegou na perfeição, não erra mais. Então, enquanto esses bons, sujeitos a erros ainda vierem, vão ajudar? Vão ajudar. Muitos vão conseguir, mas também alguns aí vão, infelizmente, sucumbir na tarefa. É normal. Então, a tendência é que pessoas, né, tentam se ajustar numa família que tem ali muitos bons e ruins, para poder todo mundo ali puxar aquele que é mal para frente. Às vezes falha, às vezes não falha. A gente tem conhecimento de pessoas, por exemplo, que nascem em família onde só tem gente criminosa. E não vira criminoso. Onde questionam essa existência breve e torturante, afligindo com suas dúvidas. Não sabem como foram importantes para o suicídio seus cuidados, o seu carinho, ajudando-se a recompor. Podemos situá-los como valiosos colaboradores de Deus no surgimento dos filhos. Então, graças a Deus, nós temos pais aí, né, que se colocam dentro de uma tarefa bem árdua de cuidar, às vezes, de um filho que tem um problema físico ou mental grave. Eu sei, a gente vai chegando perto de algumas experiências em que a gente tenta entender como que uma mãe ou um pai, normalmente são as mães, tem força para poder cuidar de uma criança ou de uma adolescente que às vezes só mexe o olho, é um bebê gigante, porque não consegue se mover, não consegue se alimentar. Sabe, uma pessoa ali que não vai ter uma vida sem uma ajuda, não vai ter vida, não vai ter vida se não tiver alguém do lado para ajudar. Então a mãe que é ali, às vezes sem dinheiro, sabe, no esforço, são guerreiros. E aí eu falo, Deus não escolhe qualquer um para essa tarefa. Então a mãe que está ali cuidando do filho, pode ter certeza, ela é uma pessoa escolhida por Deus. É uma pessoa escolhida por Deus, porque não é qualquer um que aguenta isso. Eu, por exemplo, não sei se eu conseguiria. Mas às vezes com condição financeira, tudo, não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu conseguiria. Muita gente vai falar, eu não sei também. Então, assim, a pessoa que está ali, ela só está ali porque ela realmente consegue. É um espírito gigante. Às vezes uma pessoa miudinha, simples, humilde ali dentro tem um espírito gigante. Que
está cuidando de uma criança que tem um problema e precisa dessa recomposição espiritual. 4. O avanço da medicina tem permitido que males graves, eventualmente originários do suicídio, sejam tratados com eficiência, prolongando a existência de pacientes mirins, ou seja, de crianças. Isso não representaria mera dilação de sofrimentos sem proveito para o espírito? Olha que pergunta, né? Não, acho que tudo tem proveito, né? Mas vamos lá. Os avanços da medicina da Terra obedecem à inspiração da medicina do céu. Então tudo vem de cima, né? O que acontece com a gente aqui, tudo que a gente tem de bom aqui vem lá. E muito bom que o espírito do suicida, que o espírito do suicida possa dilatar sua experiência na carne, favorecendo mais amplo escoamento dos desajustes provocados pelo suicídio. Então, quanto mais tempo o suicida fica aqui, melhor para ele. Vai voltar mais puro para o mundo espiritual, para voltar ainda numa outra encarnação em um estado melhor. São reduzidas a cronicidade de doenças antes situadas por autêntico atestado de óbito, como o câncer, que também pode ter origem no suicídio. Também pode, tá, pessoal? Pode. Então, assim, obviamente que uma coisa que ele falou aqui talvez vai responder aqui embaixo, mas as pessoas, ela tem vida regressa, né? Pregressa ao suicídio. Então ela não é resumidamente um suicida só, não, ela tem uma história. E às vezes a história dela não é uma história ruim. Vamos lembrar do Robin Williams. Quem vai falar que o Robin Williams era uma pessoa ruim? Uma pessoa sorridente, transmitia só boa energia. Quem olhava pro cara gostava dele, fazia filmes que só tinha conteúdo. Eu nunca vi aquele cara fazer um filme bobo. Você fala, nossa, que bobeira. Não, só tinha coisa... Passava, transmitia, as pessoas que ao redor dele falavam que era uma boa pessoa. E ele se suicidou. Será que ele não vai ter os merecimentos dele para poder ter uma brevidade aí no sofrimento? Claro que vai ter. Vai ter que pagar? Vai, mas de repente a balança dele pesava de uma maneira que ajudaria ele a resolver os seus problemas com mais facilidade, menos dor, né? Vamos ver aqui, pergunta. E quando o câncer é no sangue, o que significa? Rapaz, eu não sei. Não tenho vergonha. No sangue. Cara, dá uma pesquisada. Político, quanto espiritual. Mas é difícil falar, Eu posso procurar saber, mas eu nunca vi na doutrina até hoje, né? Pode ter algum livro aí que fale sobre isso, né? Mas com relação especificamente ao câncer no sangue, eu não consigo falar. Consigo falar sobre câncer no fígado, câncer no estômago, que nem ele fala aí, câncer na área pulmonar, a gente consegue ter uma ideia, mas no sangue especificamente eu não consigo falar. Normalmente as nossas doenças elas estão ligadas a erros nossos do passado e reflexo de hoje, até mesmo erros desta vida, não necessariamente lá da outra vida. Às vezes a gente tem aí que voltar a caminhar tão rápido que nessa vida mesmo já sai o problema no corpo. Oriundo, às vezes, né, numa má utilização do próprio corpo, né? Nem sempre espiritual, né? Então a gente, por exemplo, passa a comer muita coisa errada, coisa que tem química, tudo, sempre, uma hora o corpo não aguenta, né? Então também tem as questões físicas, a gente não pode ignorar isso. E se a medicina conseguir neutralizar o mal em definitivo? E se a medicina conseguir neutralizar o mal em definitivo? Isso não estará prejudicando o resgate? Veja bem, olha só, uma coisa que eu sempre falo. Se resgatou o mal em definitivo é porque a pessoa merecia. Então se resgatou o mal em definitivo é porque ela superou os seus problemas, né? Houve uma misericórdia e hoje houve um trabalho dela espiritual em paralelo com a ajuda de Deus. Então ninguém fica curado à toa. Ele não merecia. Não, merece, claro que merece. Tudo que acontece com a gente merece, coisa boa ou ruim, né? Mas vamos ver o que ele fala. O sofrimento do suicida na carne
não se situa como mero resgate. É muito mais um reajuste. A medicina funciona como instrumento da misericórdia divina, abreviando e amenizando seus padecimentos. Ele não fala aqui, mas a verdade é essa. Como eu falei agora, na balança da nossa existência, quem vai dizer, quem pode me dizer que o suicida não foi um homem caridoso em outra vida, que, sei lá, comandou orfanato com carinho, com amor, e de repente ninguém é perfeito nesse mundo, ele teve uma situação em que ele resolveu se suicidar. É provável? É provável, vai saber, não dá pra saber, aí vai ignorar tudo que o cara fez de bom. Aí não tem Deus misericordioso, não tem Deus justo. Não, ele vai usar essa justiça, vai usar isso a favor dele. Esses são os advogados. A gente ouve direto, né, no Espiritismo, que o que a gente faz de bom será o nosso advogado no mundo espiritual, e é assim que funciona. Então, o que a gente tem de benefício hoje são, vamos dizer assim, bônus que nós adquirimos em outras vidas. E se a gente não tem, é porque está se acumulando bônus para usar em outra vida. A gente não pode dizer que não tem nada acumulado para nós. Nada. Às vezes não é a hora da gente receber algum benefício. É tudo na hora certa, porque não é conforme a nossa vontade, é conforme a nossa necessidade. E a justiça, como fica nesse caso aqui, né? Se a pessoa foi curada? Um adolescente que inadvertidamente sofra uma fratura não está pagando dívidas com seu sofrimento. Apenas colhe as consequências de sua imprudência. Tanto melhor para ele se puder contar com recursos avançados da medicina. As fraturas perispirituais decorrentes do suicídio podem ser amenizadas, tá? Não é que vão ser. Podem ser amenizadas e abreviadas, dependendo dos recursos mobilizados e de seus próprios cuidados, né? Os recursos mobilizados, o que são esses recursos mobilizados? São tudo que a gente fez de bom sendo usado a nosso favor. Então, se vocês lerem o livro Nosso Lar, vocês vão ouvir falar do bônus hora. O bônus hora é a hora de trabalho que de alguma forma a gente recebe uma gratificação pelo tempo de trabalho. Então tudo que nós fazemos de bom aqui na Terra é formado um bônus, é formado um crédito, é uma moeda, se a gente pode dizer, mas é uma moeda positiva, não uma barganha, não dá para barganhar isso, né? Não dá para fazer qualquer coisa com isso, não, isso daí é usado pra gente no nosso estudo, no nosso aprimoramento, no nosso trabalho aqui na Terra. Então, deixa eu ver a hora. Opa, já está na hora de terminar. A gente vai fazer as duas últimas perguntas. Então, tudo que a gente faz de bom vai voltar uma hora em maneira positiva. Já dizia São Francisco, até mesmo Santo Agostinho. Qual a condição do suicida que em nova existência desencarna nos verdes anos? Voltará à sua personalidade anterior? Vamos ver esse verdes anos? Eu nunca vi essa... Deve ser os anos tenros, né? Verdes anos, deve ser isso. Em seu próprio benefício, tenderá a conservar a atual à espera de novo mergulho na carne. O fato de não se lembrar da existência anterior em que cometeu suicídio o ajudará a recompor-se mais rapidamente. Então deve ser essas pessoas, os suicidas que reencarnam rápidos, né? Então encarna e ainda criança acaba desencarnando. Permanecerá como criança? Sim, então é isso mesmo. Aguardando o ensejo de reencarnar até que isso aconteça. Poderá desenvolver-se sob a custódia de benfeitores espirituais que o orientarão como qualquer criança na Terra. Então imaginem vocês a criança com aquele monte de defeito físico reencarnando. Então ela reencarna com aquele monte de problema. No desencarne dela, mesmo que seja em tenra idade, ela vai voltar para o mundo espiritual. A espiritualidade vai verificar, né, que o seu perispírito foi bem trabalhado, houve os reajustes, então automaticamente ela vai voltar ao seu corpo perispiritual, vamos dizer assim, com aparência saudável, né? Não quer dizer que ela possa recuperar isso de maneira rápida, e mesmo às vezes tem gente que aprende tanto numa encarnação com uma aparência que ela prefere ficar com aquela aparência às vezes meio doentia,
né, com uma coisa que assusta, mas que ela usa aquilo como lição para ela sempre lembrar que ela não deve cometer o erro. Então tem pessoas que fazem isso sim, largam totalmente a vaidade e usam aquilo ali como uma lição própria. Isso é muito bacana. Então, será que ela permanecerá como criança lá em erraticidade? Sim, aguardando em ser reencarnar até que isso aconteça. Poderá desenvolver-se sob a custódia de benfeitores espirituais que orientarão como a qualquer criança da Terra. Então, enquanto ela está lá do outro lado, ela está indo na escola, ela está fazendo as tarefas dela da escola, está aprendendo sobre reencarnação, coisas da vida, Jesus e outras coisas mais, se preparando para poder voltar. Já numa situação um pouco mais saudável. Depois que reencarnou, ficou um período aqui, a situação já é um pouco mais saudável, né? Aí até que a pessoa volte com todo o seu livre-arbítrio de novo, né? Com toda a possibilidade, toda a liberdade, e aí de novo vir as provas para ver se ela vai superar e não vai cometer o suicídio de novo. Mas vai depender só dela. Beleza, pessoal? Então nós vamos encerrando aqui essa live, né? Já que passamos 1 hora. Senão vai ficar enjoativo, vocês vão querer, né, acabar comigo aí. Mas graças a Deus aqui a gente conseguiu concluir mais esse capítulo. Bacana. Eu mando um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se tiverem perguntas, a gente vai deixar o vídeo lá, né, no Insta. Vocês podem mandar pergunta lá embaixo. Não esqueça de curtir depois. Vai estar lá o vídeo. Não esquece de curtir. Compartilhe. Chame seus amigos para poder dar uma olhada, ver se interessa, porque essa é uma matéria muito bacana, principalmente para quem está com a cabeça virada para o suicídio. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Grande abraço. Muito obrigado a todos que participaram aí e espero vocês na próxima terça-feira. Até mais, pessoal. Grande abraço. E para vocês que estão aí no YouTube, fiquem com Deus. Eu agradeço vocês também pela participação. É muito bacana a nossa matéria, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!